Glória a Deus. Coisa boa, meus irmãos. Nossa primeira reunião de 2024, nossa primeira reunião de homens. Os irmãos viram que esse ano nós tivemos uma mudança. Nosso nome já era muito clichê, muito batido, né? Homens de honra. E nós quisemos, pensando e orando ao Senhor, nós demos uma repaginada aí. E então não será mais Homens de Honra, mas a confraria Nils Taranger. Que tal? Pedi aos irmãos que estão lá atrás que ocupem os seus bancos aqui na frente. Há muito lugar aqui na frente e a gente fica meio longe, assim, os irmãos que estão lá atrás. Fiquem aqui nos bancos da frente, vão ficar um pouco mais perto também. Isso ajuda bastante, ok? Isso, vem, pode vir. Esse lado daqui tá também, pode vir para frente, hein? Isso. Então nós estamos dando uma alteração aí, confraria. Vocês evitam isso nas reuniões de homens, se chegar, vir assumindo os primeiros bancos, entendeu? Vocês chegam já nos primeiros bancos, a gente vai lotando a igreja assim, entendeu? Não de lá para cá, fica complicado. Então chegou, sentem na frente, meus irmãos. Não vou achar que vocês são hipócritas, não procurar os primeiros lugares, é diferente, tá? Era outro tempo, era diferente. Ó, então chegou armado, ó. Chegou armado, cara. Então esse ano tem essas mudanças, será a confraria Nils Taranger. Então, acho que o buraco ficou um pouco mais embaixo. Nós temos esse nome, temos esse timbre aí. Eu liguei para alguns membros da família e, nós vamos, que bom, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por lembrarem do pai, enfim. Aqueles que conhecem a história, que coisa boa, é uma bela história. Aqueles que não conhecem a história ou a biografia do pastor Nils Taranger, eu convido vocês a lerem O Coração Missionário. Eu tenho apenas um exemplar. Eu acho que eu não fabrico mais. Então, vocês podem correr esse livro aí e lerem, é fenomenal. Ok? Estavam conversando junto com um irmão que a gente divide aqui a liderança, está pregando junto comigo desde o ano passado, o Herman, sobre o que nós íamos tratar em 2024, orando ao Senhor, e nos encontramos e debatemos algumas vezes sobre isso. E sentimos fortemente a necessidade de nós falarmos sobre fundamentos da masculinidade bíblica. E já vou justificar por que esse ano, especialmente nos primeiros meses, nós vamos sentarmos aqui, toda a reunião de homens, e nós vamos fundamentar a partir das Escrituras Sagradas. Nós temos um grande problema hoje, no século XXI, de pessoas que não pensam biblicamente. Nós temos um monte de membros de igreja, de frequentadores de igreja, de cristãos frequentadores de culto, que não conseguem pensar biblicamente, não tomam decisões a partir da Escritura Sagrada, não começam relacionamentos a partir da Escritura Sagrada, trocam de igreja sem princípio nenhum pautado na palavra do Senhor. Nós vivemos uma geração de cristãos que não pensam biblicamente, e não são poucos homens que não pensam biblicamente. E nós então vamos, em nossos encontros, pelo menos nos próximos 4, 5 encontros, falar sobre os fundamentos doutrinários, teológicos, pelo qual os homens da igreja podem ter uma visão correta do mundo. Qual é os parâmetros da palavra de Deus que fundamentam então a nossa masculinidade, a nossa liderança, o nosso papel, a nossa responsabilidade quanto homens, quanto membros da igreja, quanto líderes da família, quanto cidadãos do mundo. Nós vamos ver isso aí no decorrer do ano, ok? Nós vamos, depois, os últimos sermões serão bem práticos. Falarei bastante sobre como se tratar a esposa, a vida sexual, intimidade, porque nós temos muita gente tendo problema com isso. E terão, então, um teor um pouco mais prático de como viver a vida, nesse sentido de liderar a esposa e liderar os filhos, ok? É isso que nós vamos estar trabalhando esse ano. Quero pedir a todos os irmãos que nosso encontro é uma vez por mês, que vocês estejam todos agendando aí essa data. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que parece que vem se arrastando isso conforme os anos vão passando e parece que não muda. Eu vou estar junto. Não. Cara, esse momento é para a gente ter um tempo de junto, então, de comer, de ter um tempo de mesa. Então, por favor, não seja um diferentão. Você acha mais esperto, mais inteligente ou mais bonzão que os outros, que nunca consegue ficar para tomar uma Coca-Cola, uma água, um chimarrão com os irmãos daqueles que tu chama de família da fé. Nós precisamos desenvolver relacionamento, homens precisam desenvolver relacionamento uns com os outros. Então, é muito bom a gente ter esse encontro e é bom que todos fiquem, entendeu?
Ah, está com problema de financeiro? Liga para o pastor. Se eu não tiver tudo, pelo menos eu vou ligar para mais um, eu dou a metade, outro dá a metade, e a gente vai poder ter esse tempo junto, ok? Eu quero pedir que vocês prestem atenção nisso. Outra coisa, aos que silenciaram o grupo dos homens lá do WhatsApp, pare de silenciar, cara, por favor. Eu acho de uma soberba sem tamanho. Para que existe um grupo do WhatsApp? Para que as pessoas em quê? Interajam. Para que as pessoas se envolvam. Daí estão semanas dizendo que vai ter reunião de homens, daí o cara me pergunta, pastor, como é que no privado? Cara, tu não está no grupo. Tu acha o quê? O Neymar? O que tu te acha que tu é? Cristiano Ronaldo? O diferentão do Ministério de Homens da Igreja? Por favor, seja um pouquinho mais amigo. Amigo, por favor. Amém? Tá bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a crise na masculinidade, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre a crise cultural e depois eu vou falar um pouquinho da crise teológica, onde eu vou fazer o desfecho, linkando com o tema anual, que é pessoas que não pensam biblicamente, ok? Vai ser apenas uma introdução, não será praticamente algumas aplicações, a gente vai apenas aqui fazer alguns diagnósticos e apresentar a solução, ok? Diagnosticar e depois apresentar algumas soluções, ok? Vamos ver algumas coisas alarmantes aí na crise que nós vivemos hoje. Nós vivemos em um mundo repleto de homens que prolongaram a sua adolescência. Nós vivemos hoje no mundo onde muitos homens prolongam a sua adolescência. Eles adentraram a vida adulta, mas eles se comportam como meninos, eles se comportam como crianças. Há muitos homens que adentraram dentro do casamento e eles são infantis, são imaturos. E a gente às vezes tem que estar resolvendo problema de homens que estão 2, 3, 4, 5 anos casados, de assuntos e problemas tão infantis, tão primários assim. E a gente precisa, às vezes, demandar tempo, energia, porque o cara, embora está vivendo a vida adulta, ele é um piá, ele é um moleque, ele é um guri, ele é um garoto irresponsável, cheio de vícios, egoísta. Crianças são egoístas, crianças são extremamente egoístas. E daí o cara é infeliz, tem uma péssima vida íntima com a esposa, ele vive brigando, vive uma discussão, porque ele é um garoto ainda, ele é um moleque, ele é um piá, ele é imaturo, ele não está pronto ainda no sentido de ser um homem que está para cultivar, está para criar, está para gerar vida, está para cuidar, está para doar-se, está apenas para sugar. Então nós vemos um mundo repleto de homens que prolongaram a adolescência. Não são nem meninos, não são mais criancinha ali, o Frei do Trabac, que está ali mexendo a Bíblia Sagrada, o mundo lá na lua enquanto eu estou falando. Não são nem crianças, não homens. Isso em todas as áreas da sociedade. Não são nem meninos e nem homens. Eles vivem suspensos, por assim dizer, entre a infância e a idade adulta, entre crescer e já ter crescido. Essa nova espécie é chamada de forma crítica e para instigar, para ver se despertam por muitos homens que têm trabalhado sobre esse tema e visto esse tema, dentre eles o D.R. Patrick no livro O Plantador de Igreja, o Homem, a Mensagem e a Missão. Eles chamam e denominam esse ser aí que está nessa confusão entre entre crescer e já ter crescido, entre ser um garoto e ser um adulto, de o homem de o menino. É um homem-nino. É um homem-nino. É um cara que já está com uma idade que deveria já estar respondendo diferente para a vida, respondendo diferente para Deus, respondendo diferente para o casamento, mas ainda tem alguns hábitos infantis, tacanhos. Ele é um ser híbrido entre um homem e um menino, um híbrido. Vocês sabem que é um ser híbrido, né? Você lembra o fauno, né? O cara é meio viado e meio homem. Eu acho que é viado ou é outro nome, sei lá. Mas eu acho que é um viado. O fauno eu acho que é um viado. Desculpa, não tinha um exemplo melhor.
Tá, um minotauro, então, um cavalo e um homem. Isso é um ser híbrido. Um hominino é esse ser híbrido. É um menino num corpo de homem. O hominino é imaturo, assim como um adolescente. O hominino é a melhor coisa que aconteceu para a indústria de videogames. Esses caras são os caras que estão enriquecendo essa indústria de jogos virtuais, porque enquanto ele deveria estar constituindo uma família, usando a sua testosterona e a adrenalina e a testosterona são predominantemente substâncias e hormônios masculinos que levam o homem ao desafio, ao perigo. Então, o homem, por ser qualificado, por ter uma dose infinitamente maior do que uma mulher de testosterona e de adrenalina, que é o hormônio que leva a correr risco, ao perigo, no sentido de o risco e o desafio de ser, durante a vida, marido de uma só mulher. Isso é para macho, cara. O desafio de criar filhos, de treiná-los para serem a imagem e semelhança de Deus, refletir a imagem de Cristo, isso é desafiador. Então, esse tipo de hormônio foi dado ao homem para viver o desafio, os dramas, as dificuldades, os perigos que a vida adulta levam. Em vez de usar isso de forma nobre, eles preferem, em vez de salvar o casamento, plantar igrejas, edificar igrejas saudáveis, deixar um legado, eles preferem, em vez de salvar uma igreja que está indo a pico, salvar a princesinha do jogo virtual. Tenho que virar de fase, eu tenho que parar, eu tenho que vencer aqui, porque meu Tamagotchi não tá crescendo. Meu Tamagotchi morreu. Olha só que coisa mais idiota. Olha que coisa mais infantil. Os caras estão chegando aos 30 anos, 35, 42 anos, ainda jogando videogame, gastando inutilmente. Deixa eu dizer isso aqui, no nome do Senhor Jesus. Que desperdício, cara, de testosterona e de adrenalina foi colocado sobre você, se você não vai usar essa substância para algo nobre, criar uma família temente ao Senhor. Desperdício. Desperdício. Sabe quando a mulher olha um cara gay e ele é afeiçoado, daí a mulher diz, pá, que desperdício de homem. Cara, se tu tem 40 anos e ainda joga videogame, que desperdício de testosterona. Foi em vão. Quantidade de testosterona e de adrenalina colocada sobre teus ombros é inútil, foi vão. É desperdiçado. Era para o cara, em vez de ir encarar o casamento, começar a vida adulta, ele está lá morando com os pais, ele está lá solteiro, ainda acariciando o pênis e vivendo ainda numa relação com uma mulher virtual e de jogos e de desafios virtuais, cara. Olha que doideira uma coisa dessa, cara. Que loucura que esse ser chegou. Olha só, quase metade dos homens americanos entre 18 a 34 anos jogam videogame todos os dias, quase 3 horas contínua. O consumidor médio de jogos de videogame tem 37 anos, segundo as pesquisas. Em 2005, 95% dos consumidores de jogos de computador e 84% dos jogos de console tinham mais de 18 anos. Só o jogo Halo 3 faturou mais de 3 milhões de dólares nos Estados Unidos na primeira semana. Não são poucas mulheres que dizem, pastor, me ajuda. Eu passo a noite subindo as paredes, jogando videogame. Gastam dinheiro, cara, jogo de videogame é caro, meu. Acho que o mais barato deve ter uns 200 pila. 300 pila. O cara nem dizima, não se envolve com a missão, com o evangelismo, mas gasta uma enormidade gigante em videogame, cara. Eu estou falando só o jogo, fora o console que não tem cabo, e da viseira que ele consegue jogar e dando soco que nem um retardado dentro de casa.
e o tapete que ele pisa e dança, uma coisa, meu Deus, que adultos imbecis, que adultos idiotas, que vida fútil, que vida inútil, cara, que dinheiro mal empregado, rapaz. Halo 3, no inbox, live, nas primeiras 24 horas, após o lançamento, faturou mais de 3 milhões de dólares. Você pode pensar, mas você deve estar preocupado. Não, mas o menino gasta o dinheiro de forma idiota. É verdade, mas tu nem imagina como é que ele se relaciona com o sexo oposto. Olha alguns dados que revelam como é que esses seres hoje em dia, além de desperdiçarem muito dinheiro, tempo, olha como é que eles se relacionam com as mulheres. Basta acompanhá-lo numa balada para ver o que ele pensa sobre o sexo oposto e o que ele espera dele. Mais uma vez, as estatísticas comprovam que os homeninos são péssimos em se relacionar com as mulheres. Olha algumas estatísticas, eu até botei lá no grupo dos homens. Há 9,7 milhões de americanos vivendo com uma companheira não casado do sexo oposto. Não assumem, não encaram o casamento e todas as responsabilidades do casamento. 1,2 milhões de americanos vivem com um companheiro do mesmo sexo. Do mesmo sexo. A cada segundo, são gastos 3.075,64 centavos em pornografia. A cada segundo. 3.000, você bota isso em reais. Daqui dá, segundos. A cada 1 segundo, 28.258 usuários da internet acessam conteúdo pornográfico. 372 usuários digitam em 1 segundo o termo busca adultos, sites de adultos em sua busca. A cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico é produzido nos Estados Unidos. A cada 39 minutos. Só nos Estados Unidos, 13 mulheres são estupradas a cada 10 minutos. Isso equivale a 1,3 mulheres por minuto são violentadas. Isso resulta em 78 estupros por hora, 1.872 estupros por dia, 56.160 estupros por mês, 683,280 estupros por ano. 1 em cada 3 americanas sofrerá algum tipo de agressão sexual ao longo da vida. Domingo passado, depois de ter pregado o sermão, algumas irmãs foram ali em casa visitar a Daniela, que está numa recuperação após tirar a vesícula, e elas me contaram como é terrível pegar ônibus. Quem é casado, quem é pai aqui de menina, sabe do que eu estou falando. Como é constrangedor, vários momentos que as mulheres passam. Graças a Deus o Senhor me prosperou, eu tenho um carro, e eu tive antes de ter carro, tenho uma moto, e há muito tempo a Daniela não sabe o que é passar por essas situações. Porque os homens e os jovens estão com uma mente pornográfica, olham para a mulher apenas como um objeto de desejo, de consumo, onde eles vão usar as mulheres para ejacularem. Olha essa coisa mais perversa. Uma filha de Deus, alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Os homeninos a usam, se relacionam de forma virtual apenas para ter um orgasmo, para ter uma ejaculação. Infelizmente, hoje muitas jovens desistiram de tentar encontrar o cara certo. Elas começaram a se dar conta da dura realidade de que provavelmente terão que viver ou procurar os caras mais ou menos. Porque hoje em dia é raro tu encontrar um homem. Nós vemos uma crise moral, aqui nós vemos uma crise cultural. Isso aqui são indicadores que provam que alguma coisa está errada com o ser homem hoje em dia. O homenino, ele é apenas um projeto de um homem.
O menino não costuma gostar das verdades absolutas, mas as rejeita, pois o fato de que assumir a responsabilidade de marido e pai transforma o menino num homem é uma realidade transcultural. E o menino vai adiando a responsabilidade, vai adiando a vida adulta, consequentemente, eles também adiam a paternidade. Oh, meu Deus, o que fiz sexo, a guria engravidou. Claro, aquilo que acontece o quê? Se tu transou, cara, vai nascer um piá, uma menina, é claro. Tu o quê, meu velho? E daí ele transa com a menina. Primeiro a pensar no quê? Num aborto. Olha que coisa mais maligna, mais diabólica. Não querem assumir responsabilidades. Ao adiar a constituição de uma família, que é em muitas culturas o rito de passagem para a idade adulta do homem, o menino pode se concentrar de forma exclusiva e suprema em si mesmo. Em vez de... e é por isso que eles estão adiando o casamento. Ele fica uma vidinha em torno de si mesmo. Suas luxúrias, sua vida egoísta, sua vida individual. Que coisa terrível. Uma pesquisa relatou o seguinte, que na década de 1970, 69% dos homens brancos de 25 anos de idade e 85% dos de 30 estavam casados. 69% dos homens de 25 anos de idade estavam casados. 85% dos homens na faixa etária de 30 anos, eles estavam casados. Em 2000, no ano 2000, 30 anos depois, esses números caíram, 69 para 33, 85 para 58% dos homens. Eles estão adiando o casamento, porque casamento gera responsabilidade, filhos, conta para pagar, seriedade na vida. Eles continuam morando com os pais, faz um puxadinho às vezes na casa do pai e fica lá até os 45 anos de idade. Acariciando o pênis e dando trabalho para os pais. Esses dias eu vi uma notícia que um pai entrou na justiça para o filho ir embora de casa. Olha que loucura, meu. Que crise cultural nós vivemos. É só ver as revistas que parece que é para alimentar essa idiotice dos homens. Ai, revista adulta. Olha que coisa mais animal isso, hein, cara? Para perpetuar essa vida individualista, egoísta, irresponsável. Que coisa mais terrível. Olha os filmes mais idiotas que nós temos. Eu não sei se vocês sabem, essa geração é a única geração na história do universo que é mais burra que os pais. Sabiam disso, não? É a primeira geração, os filhos já nasciam sabendo mais que os pais. Chegavam no mesmo tempo, na mesma faixa etária, adquiriram mais coisas, tinham mais entendimento, sabiam mais. Hoje está um retrocesso, cara. Há uma crise na cultura. É só ver os filmes, é só ver as séries. As pessoas estão cada vez mais idiotas. E é por isso que eu acho que os meninos hoje estão amando o UFC, porque eles se projetam naquela figura de machão, de heroísmo, de violência, coisas que eles nunca são e nunca foram. Muitos dos jovens e dos meninos amam esse tipo de coisa porque eles se projetam virtualmente nesses supostos heróis deles. A jornada masculina, que vai da infância à maturidade, consiste em grande parte da transição da fase em que o indivíduo lida com a vida por meio do envolvimento físico, que a inflige dor, para a fase em que ele passa a lidar com a vida de uma maneira mais emocional, absorvendo a dor emocional e superando-a por meio da perseverança. Os meninos precisam aprender a usar a força física de maneira mais passiva do que ativa, à medida que progridem rumo à maturidade e se tornam, como David Gilmour fala, homens de verdade. Homens de verdade dão mais do que tomam. Homens de verdade são generosos, inclusive a ponto de fazer sacrifício. Ser homem é ser firme, mas também ser generoso. Então, esse tipo de masculinidade quebrada, desconstruída, que não assume responsabilidade,
que o cara chega com 40 anos, 47 anos, não tem uma profissão, não tem casa própria, às vezes não tem nenhuma carteira de motorista. Conduzido pela vida. Nós vemos isso e às vezes é idolatrado, né, cara? É idolatrado, um cara que nem o Neymar, idolatrado, porque o homem desconstruído não é apenas um homem que é efeminado, mas é um homem que não assume sua responsabilidade, que não encara a vida com seriedade, com compromisso. Transou com alguém, engravidou, vou pagar pensão. Não é pai, não é fiel, não é honesto, não é um padrão de justiça e de retidão. Há uma crise cultural terrível. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Mas essa crise cultural se dá também por causa de uma segunda crise que eu quero falar. E farei o fechamento sobre a necessidade de termos pessoas que pensem biblicamente. Há uma crise teológica também. Abra rapidamente, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo número 22. Há uma crise teológica, há uma crise doutrinária tremenda, em que, por abandonar a Deus, a verdade de Deus, famílias são confusas, os homens estão confusos, e olha para mim, pasmem, não poucas igrejas estão confusas. Não poucos garotos que se criam nos bancos de nossa igreja estão confusos quanto à sua missão, vocação e responsabilidade. Olha que diz o capítulo 22 de 2 Reis, o verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo à casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Mecaías, a Safã, o escrivão, e a Aías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, porque se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazer segundo tudo quanto nós está escrito. Até aqui, palavra de Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Essa história bem conhecida de vocês, nos falam, nos descrevem que Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo da Torá, o povo que recebeu a lei, os 10 mandamentos do Senhor, eles perderam a lei. Perderam a lei. Perderam a lei. E eu não sei se vocês sabem, o profeta Jeremias, ele é contemporâneo do rei Josias. Viveram na mesma época, no mesmo tempo. E olha o que o Jeremias fala no seu livro, no capítulo 5, verso 30 e 31. Olha que Jeremias fala, e isso se dá porque a cidade estava sem a lei. A cidade estava sem a palavra do Senhor. Sacerdotes, profetas e reis e a população, em vez de ter um balizador, em vez de ter um fundamento, em vez de ter uma direção, começaram a discutir ideia com ideia. Meu pensamento sobre isso é tal, o pensamento do fulano é sobre isso. Eles acabaram se perdendo. E olha que Jeremias fala acerca do cenário em que Israel se encontrava na ignorância bíblica, na ignorância teológica. 5:30 e 31. Jeremias 5:30 e 31 diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda acontecendo na terra. Os profetas profetizam falsamente,
e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Coisa espantosa, coisa horrenda se anda fazendo na terra. Profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E o meu povo adora isso. O meu povo ama isso. Os profetas profetizam palavras e verdades não fundamentadas na lei do Senhor, porque a lei estava perdida. Os sacerdotes ensinam tradições, costumes, achismos, pensamentos do coração, fantasias, imaginações, porque o livro está perdido. O sacerdote deveria ler a lei, explicar a lei e ensinar a lei. Só que o livro está perdido, gente. Eles estão apenas falando sobre costumes, sobre tradições humanas, sobre gostos humanos, sobre fantasias, e o que levou o povo a se afastar. Se você ler todo o 2 Reis, se você ler o livro de Jeremias, a imoralidade sexual, a opressão, há tanto adultério, divórcio, corrupção, os ricos estão oprimindo os pobres, há escravidão, há uma corrupção degeneralizada na terra de Judá. Por quê? Porque o povo decidiu ser senhor para si mesmo. O seu próprio coração, siga o teu coração, nada está errado se o teu coração não te condena. Portanto, sim bem, é estar de acordo com o seu coração, e é bem isso, quando a palavra de Deus não é o fundamento, quando o evangelho não é pregado genuinamente, quando a Bíblia não é exposta, o povo passa agora apenas a ficar pautando a sua vida sobre decisões humanas. O texto diz, olha que diz, capítulo 6 de Jeremias, você está com Jeremias aberto, capítulo 6, verso de número 10. 9 e 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como o vinhador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Quem há de ouvir-me? Quem há de escutar-me? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela, não apreciam a palavra de Deus. Judá se perdeu. Israel se perdeu, porque desprezou a palavra do Senhor, de tal maneira que ninguém questionou. Perdemos a palavra do Senhor. Quem perdeu? Onde perdeu? Quando aconteceu isso? A cidade se degenerou, a religião se degenerou. Religião, cidade, política, família se degeneraram, porque elas começaram apenas a conjecturar imaginações humanas, pensamentos humanos. Deus nos deu a sua lei, Deus nos deu a sua bendita palavra, e nós só seremos bem-sucedidos, felizes, quando descobrimos a palavra do Senhor. Não é a antropologia, não é Sigmund Freud que decide o que é homem, não é a sociologia, não é Marx, não é Karl Marx que decide o que é macho, o que é fêmea. É a palavra de Deus que decide. É a palavra de Deus que decide o que é um casamento, é a palavra de Deus que decide o que é masculinidade, é a palavra de Deus que decide o que é gênero. Não é a ciência, não é a psicologia, não é a filosofia, é a palavra de Deus. E Deus diz, macho e fêmea os fez, os criou. Só que é uma confusão hoje em dia, porque é uma confusão doutrinária e teológica. A geração de Josias havia perdido a palavra de Deus. Eu não estou dizendo isso apenas no sentido figurado, gente. Uma geração perdeu a palavra do Senhor. Você consegue compreender isso? Uma geração inteira não teve acesso às Escrituras. Uma geração inteira se perdeu, reis se perderam. Se você for ver o Manassés, um rei anterior, olha, ele sacrificou os próprios filhos aos demônios. A cidade se tornou idolatra, a religião se tornou pagã, ímpia. Que esqueceu-se e perdeu-se a palavra do Senhor. De forma literal, não tinham mais a lei, não tinham mais a Torá. Eles perderam literalmente a palavra de Deus. Parece ridículo, mas eles tinham extraviado a palavra de Deus. Se extraviou. Você consegue pensar isso, cara?
Embora tem muita gente com a Bíblia aberta aqui, mas vivem como se a palavra de Deus não existisse. Eu estou cansado, cara, de chegar todo ano e confrontar homens na igreja. Tu leu a Bíblia toda, não consegui, fui até não sei aonde. É sério, cara. A geração de Josias se perdeu porque não estava fundamentada na palavra do Senhor. Eu assumo essa tribuna na autoridade do Espírito Santo para confrontar você, homem, que me ouve há 7 anos aqui, a tomar vergonha na cara e abrir a Bíblia Sagrada no teu lar e aprender da palavra do Senhor, e não deixar que quem dite os costumes, os padrões, a ética, a forma de ser gente, a forma de ser homem na tua casa, não seja o professor esquerdopata da tua família, mas seja você e a palavra do Senhor. Quem diz o que é certo e errado não é o professor, o psiquiatra, o psicanalista, em que você não sabe mais limitar os nervosismos do teu filho, e daí a primeira coisa que você correr, em vez de correr a Deus em oração, é um profissional ateu, longe da verdade de Deus. E possivelmente isso seja um sintoma da falta de Deus, da ausência de Deus, da verdade de Deus no teu lar. Tem muitas famílias que você não precisa de um conselheiro de casamento. Você precisa de arrependimento. Você precisa de mudança. Você precisa invocar Deus na tua casa. Você precisa do príncipe da paz. Não é de um conselheiro. Eu preciso de um divã. Não é de um divã. Você precisa se reconciliar com a palavra de Deus. É isso que você precisa. É isso que você precisa. É isso que está faltando hoje em dia. É isso que está faltando hoje, muito casamento e muita relação de pais e filhos. Eu não consigo. Porque você ter sido reproduzido o comportamento do teu pai, que era ateu, da tua mãe, que era uma ateia, e você não tem sido pai segundo a palavra do Senhor. Parece ridículo, mas eles tinham extraviado a palavra de Deus. Se você pensar nisso, reconhecerá que não era algo trivial. Não estamos falando de um par de óculos, nem de um molho de chave que foi perdido. Perdeu-se o livro de Deus. Perdeu-se a palavra de Deus. Tem um monte de homens estabanados aqui que às vezes não sabem nem onde está um par de meia. Não é sobre coisas triviais que eu estou falando. O cara não sabe achar nada em casa. Eu nunca entendi, não sabe nada. A mulher de olho fechado vai lá no roupeiro, está aqui. É tão desorganizado, tão bagunçado. Se você pensar nisso, você vai reconhecer que não estou falando de algo trivial. Não estou falando de um par de óculos, nem de um molho de chave que foi perdido. O Criador do universo se comunicou com a humanidade por meio do profeta Moisés. Moisés escreveu uma lei, revelou como ele era e o que ele desejava. Tudo isso foi cuidadosamente registrado num livro, foi registrado num rolo. Então, esse rolo, que era sobremodo precioso, foi guardado no templo santo. Tempo depois, esse rolo foi extraviado, ninguém sabia onde estava. A vontade de Deus está num livro e esse livro foi perdido. Eu estou cansado de ver homens com 40 anos que não sabem tomar decisões tão simples na vida, porque a sua vida está tão esvaída, tão sem Bíblia, tem que ser uma escritura, tem que ser a verdade de Deus. A geração de Josias perdeu-se o rolo naquele tempo. Foi possivelmente colocado num buraco na parede, alguém fechou lá e se perdeu. E eu não sei o que acontece conosco, sobre nós o juízo é muito pior, porque hoje tem Bíblia de Genebra, tem chave bíblica, Bíblia pentecostal, Bíblia da mulher, Bíblia do sacerdote, Bíblia não sei do que. Nós temos Bíblia em 1 milhão de idiomas, 1 milhão de versão, e há um analfabetismo terrível, doutrinário e teológico. Terrível, coisa simples. Simples, doutrinariamente simples, teologicamente simples. Pai que me ouve, marido que me ouve, você deve ser o pastor da sua casa. Quem tem que falar sobre teologia, sobre trindade para os teus filhos, para a tua filha, para a tua esposa. Sim, pastores e presbitérios vão ensinar a igreja de Cristo, mas é você a responsabilidade. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, em momento algum Deus mandou nós criar escolas dominical, culto de jovens, para que um líder de jovens ou um professor de escola dominical ensine as crianças. De Gênesis a Apocalipse, Deus diz: eu te fiz conhecer, e você tem que ensinar aos teus filhos os feitos de Deus. É responsabilidade dos pais
pais doutrinar, teologar, ensinar aos seus filhos, é responsabilidade dos pais. Só que os pais, tão fracos, tão ignorantes doutrinariamente, não sabem nem para si às vezes. Nem para si. Há uma confusão, há uma crise doutrinária terrível, gente. Você sabia que o credo de Calcedônia, quem já ouviu falar do credo de Calcedônia aqui? Levanta a mão. Bem, levantar a mão é levantar a mão, né? Levantar assim, levanta a mão para todo mundo ver. Meia dúzia. O credo de Calcedônia é um credo maravilhoso, aquele que diz luz de luz, Deus de Deus, as duas naturezas distintas, mas não confundidas. A gente estuda hoje com uma profundidade teológica, não é uma profundidade teológica, Gabriel? Ele é profundo teologicamente, mas ele foi escrito para crianças. O credo de Calcedônia, que fala sobre a Trindade, foi escrito para crianças decorarem. Posteriormente, é certo que eles vão absorver futuramente, mas foi Cristo para ela. Mas tu pergunta para os adultos hoje. Fora os membros da Mário Quintana, que recitam todo domingo os 10 mandamentos, tem um monte de homem que não sabe os 10 mandamentos de cor. Onde está a ética cristã, a moral cristã está toda nos 10 mandamentos. Tem um monte de gente que não sabe recitar os 10 mandamentos, cara. Se eu perguntar sobre as 7 igrejas da Ásia, ele não sabe nada das 7 da igreja da Ásia. O que Deus exigiu de cada um, qual é a vontade de Deus. Se eu quero falar para vocês como é que você sabe que a Bíblia é inspirada, infalível, inerrante, quais são os fundamentos que falam sobre contra a reencarnação, contra a idolatria, quais são os livros, os textos chaves, a maioria dos senhores não sabe explicar, e depois vem para mim: pastor, ora por mim, meu filho se desviou, não sei por quê. Como tu não sabe por quê? A gente deixou as escrituras de lado. A gente deixou a escritura de lado. Eu não sei aonde, cara, hoje tem um debate se há pastora ou não há pastora feminina. Onde que nós perdemos, cara, que chegou a gente cogitar essa possibilidade, cara? Onde que se perdeu tanto, cara, se tornou debate? A gente está tão confuso que isso hoje é discutido. Isso nunca foi discutido no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º século, 11º, 12º, 15º, 16º, 17º, 18º. Nunca foi discutido no passado, gente. Isso é a questão sine qua non. Os homens são, a Bíblia diz que Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. A cabeça aqui é a liderança, é a autoridade, é aquele que governa, é aquele que dirige, é aquele que detém a legitimidade para dirigir, governar, liderar. Não sei onde aconteceu isso, cara. Onde que nós nos perdemos? Que a gente ainda está debatendo se a mulher pode liderar uma igreja ou não. Se perdemos tanto, gente. Até quando? Até quando, gente? Mulheres vão vir arrebentada, quebrada, cansada, pastor. Se eu não ensinar as crianças sobre o culto, ele está quieto, ele é omisso. Se eu não vir, ele não vem. Se eu não pedir para fazer um culto doméstico, ele não faz. Até quando, cara? Até quando tu vai colocar sobre o lombo, sobre as costas da tua esposa que é frágil? Assuma a liderança espiritual da tua casa no nome do Senhor Jesus. Até quando isso, cara? A mulher é mais inteligente, a mulher é mais teologicamente ajustada, ela é mais espiritual. Até quando, cara? Até quando isso? Até quando isso vai acontecer? Isso acontece porque nós estamos exauridos da palavra do Senhor. A gente não entende que a liderança foi dada ao homem, a liderança tanto no lar quanto na igreja. A liderança tanto do lar quanto na igreja é responsabilidade nossa, mas hoje os caras estão questionando. Vejam só, ainda tem um nome chamado um debate, vejam só, e eles vão brigar sobre isso. É sério, isso é vergonhoso. Só ter esse assunto é vergonhoso para nós. Só ter isso aí. Ah, não, mas a cultura mudou. Quando Paulo vai falar sobre a liderança do homem, ele não vai usar a questão da cultura, ele vai usar a questão da criação. Porque no princípio foi criado o homem, antes da mulher. É assim que Deus trata. Os caras ainda estão questionando. Por que eu tenho que ser assim? Porque Deus mandou, negão. Eles não sabem, eles não fazem porque não tem fundamento. Então esse ano será um ano de nós fundamentarmos a masculinidade à luz das Escrituras Sagradas.
problema aqui se perdeu. Ninguém sabe como. Ninguém observou que o rolo estava ausente. Nenhuma busca foi realizada. Ninguém procurou debaixo do sofá. O rolo sumiu e ninguém se importou. Por décadas, aqueles que usavam o título de povo de Deus, abre aspas, não tiveram realmente comunicação com Ele. Porque Deus fala por meio da sua palavra. Nós temos um monte de homens sentimentais. Eu faço só o que gosto, o que sinto. Se você faz o que gosta, o que sente, não é em Deus que você crê, mas é no seu próprio coração. Homens que não conseguem pensar de forma doutrinária, teológica, por meio da fé, por meio da palavra de Deus. Você não sabe? Cansei de ter que dar explicação depois de exercer uma disciplina, de exercer uma excomunhão, porque, não concorda, por que tu não concorda, negão? Tá, isso aqui está errado, então me diz o que está certo, aí não sabe por nada. Há uma crise hoje em dia. Uma crise doutrinária, teológica extrema, gente. Incrível uma coisa dessa. Essa história de Josias, ela é alarmante, porque mostra que é possível toda uma geração viver contente no aspecto religioso e ao mesmo tempo ter perdido o verdadeiro conhecimento de Deus. Tinha culto, a liturgia não acabou, o tempo estava lá. Vamos lá. Mas não tinha verdade de Deus. Não tinha verdade, não tinha o verdadeiro conhecimento de Deus. Não tinha o conhecimento correto de Deus. Tinha religião, mas não tinha verdade. Tinha culto, mas não era um conhecimento correto de Deus. Era segundo as conveniências, segundo os gostos. Eu me sinto bem. Olha só, os caras procuram lugar para congregar hoje assim. Procure um lugar que se sinta bem. Olha só que coisa mais doente, cara. Tem que procurar um lugar onde a palavra de Deus é exposta com clareza, com verdade e com honestidade. Mesmo que eu tenha que rodar 28 quilômetros, né, Emanuel? Para vir 28 quilômetros para voltar. É alarmante essa história da geração de Josias, porque é possível ter religião, tá? Um monte de gente adorando, cultuando ao Senhor, mas ter perdido o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Quando falamos sobre o conhecimento de Deus, estamos falando sobre teologia. Em palavras simples, teologia é o estudo acerca da natureza de Deus, quem Ele é, como Ele pensa, o que Ele exige, como Ele age. Mas a teologia não está no topo da lista do interesse diário de muitas pessoas. Isso aí é coisa, letra mata, né? A gente cansa. Quando os caras começam a ir por esse caminho, chega a me dar um nervo, né, cara? Você precisa entender que teologia e que doutrina é algo importante, que a Bíblia é importante. É importante não porque desejamos obter uma boa nota numa prova. O pastor vai fazer uma provinha aqui de pega-ratão, aí eu vou passar. Não é importante por isso. Sim, porque o que sabemos a respeito de Deus muda a maneira de nós vivermos. Aquilo que eu entendo acerca de Deus, aquilo que eu compreendo da palavra de Deus, muda para todo sempre a forma que eu me relaciono com Deus, comigo mesmo, com o meu próximo. O conhecimento de Deus me faz ter um conhecimento correto acerca de mim mesmo, e o conhecimento que eu tenho acerca de Deus norteia todas as minhas atitudes. O que você crê sobre a natureza de Deus, o que você crê acerca do que Ele é, o que você crê acerca do que Ele quer de você, e se você corresponde ou não a Ele, afeta cada parte de sua vida. R.C. Sproul já dizia: somos todos teólogos, a única questão é se somos um bom teólogo ou um mau teólogo, mas todos estão fazendo teologia. Até um ateu que diz não acreditar no inferno está fazendo teologia. Teologia é pensamentos acerca de Deus, a ideia que vejo a Deus. A única pergunta é se nós somos homens que têm uma boa teologia ou uma má teologia. Essa é a questão. Mas todo mundo é teólogo. Acabou a história.
Teologar é pensar acerca de Deus. Ou estamos edificando nossa vida sobre a realidade do que Deus é, verdadeiramente, ou estamos alicerçando sobre uma imaginação e conceitos errados. E Israel estava alicerçando a sua vida na sua própria imaginação e em conceitos errados. A lei havia se perdido. E tem muito cara hoje em dia que está dirigindo a sua vida em vez de fundamentado na palavra de Deus, na verdade de Deus, no conhecimento de Deus, às vezes na própria arrogância, às vezes na própria ignorância. O cara é orgulhoso da ignorância que tem, olha só. O cara é orgulhoso da ignorância que tem. Olha só que coisa mais brutesca uma coisa dessa. Grotesca, melhor dizendo. Grotesca uma coisa dessa. O cara é vaidoso por não conhecer a Bíblia. Olha que nível nós chegamos, gente. Ou estamos edificando nossa vida sobre a realidade de que Deus é, o que Ele é verdadeiramente, ou estamos alicerçados sobre nossa imaginação e conceitos errados. Nos dias do rei Josias, a teologia estava completamente bagunçada. Isso não é surpreendente. Pessoas haviam perdido a palavra de Deus e esqueceram rapidamente de como era o verdadeiro Deus. O rei Josias era um contemporâneo do profeta Jeremias. As pessoas chamaram Jeremias de um profeta chorão. Havia muitas razões por que chorar naqueles dias. Jeremias lamentava quando via adultério, prostituição, via homens não assumindo responsabilidades, homens quebrados, maltratando, roubando, judiando uns aos outros. Ele chorava mesmo, porque via como eles viviam. Como eu citei aqui, Jeremias 5:30 e o verso 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam-os de mão dada com eles. E é o que deseja o meu povo. Visto que o povo aprendeu a amar suas próprias mentiras sobre Deus. O povo desenvolveu a habilidade, a capacidade de acreditar nas suas próprias mentiras sobre Deus. Porque todo pensamento que não está fundamentado na palavra de Deus é mentiroso, é falacioso e é enganoso. Deus, por onde está bom? Vou deixar vocês com esse desejinho assim de quero mais. A partir do próximo encontro nós vamos fundamentar a liderança de Deus para o homem. Nós vamos ver por que nós existimos assim. Por que Deus exige de nós o que Ele está exigindo? Minha oração é que o Espírito de Deus me capacite a mim, capacite o Marcelo Herman, para entregar a vocês mecanismos e capacidades que formem a mente de vocês e dê a vocês ferramentas para que vocês enxerguem a Deus, se enxerguem e funcionem da forma que Deus quer que vocês funcionem. Que se há entre nós homens que reproduzem comportamento masculino mais legado pelo papai e pela mamãe do que a palavra de Deus, a palavra do Senhor tire isso de ti no nome do Senhor Jesus e te centre na verdade de Deus. Se você é mais um na multidão que os ditames e os valores é norteado pela cultura pop, a cultura secular sem Deus, e não na palavra do Senhor, que o Senhor te limpe no nome do Senhor Jesus. Que se você é um homem desconstruído, que apenas nasceu do sexo masculino, porque uma coisa é ser macho, olha só, você é do sexo masculino, nasceu macho, porque tem testículo, porque a tua genitália te diz que tu é um macho, não te significa que você é um homem. Hombredade é outra coisa. Hombredade é posicionamento, hombredade é atitude, hombredade é um padrão, hombredade é um estilo de vida. Ninguém nasce homem no sentido real da palavra do Senhor. Porque tem um monte de menino fazendo sexo aí, e são uns à toa. Tem um monte de gente viciado em se masturbar. Tem muita gente viciadinho aí. Mas tu não gosta da coisa? Me fala, se masturbando, vendo pornô, lançando nudes. Tu não é homem. Eu sou homem. Eu sou homem de tal maneira que eu honro uma única mulher para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sou bicho.
Eu não sou animal. O animal, sim, o Argo está louco lá, sabe? Eu botei a Hermione trancada nos fundos e ele está já 2 semanas na frente. Ele está louco. Ele bate lá no portão da frente. Quando a gente abre para tirar o carro, ele sai correndo. Animais não se seguram. Animal vê uma cadela e quer consumir, ele quer usar, ele quer possuir. Eu sou um homem e, acima de tudo, eu sou um homem de Deus. Eu domino, eu controlo os meus impulsos. Eu domino e controlo a minha genitália, eu domino meus pensamentos, a minha ira, o meu temperamento. O Espírito de Deus me deu domínio próprio. Ser alguém do sexo masculino é uma coisa, ser homem é outra. E nós vamos desenvolver isso no nome do Senhor Jesus nos próximos encontros. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Bem certinho, 9h30. Eu queria 9h30, não 31. Eu tenho 1 milhão de coisas para vos falar. O Marcelo tem mais uns 2 milhões de coisas para falar para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Se você quer pensar segundo a Bíblia Sagrada, sobre a tua missão, como homem, como pai, como líder espiritual, como um membro da igreja responsável, você é responsável para que essa igreja cresça, para que essa igreja prospere espiritualmente. Eu amo vocês cantando, ver vocês cantando na reunião de homens. Mas Deus sabe o quanto eu oro a Deus, porque a cada domingo, a cada terça, vocês liderem a adoração aqui. Que os teus filhos aprendam a adorar a Trindade vendo vocês adorar a Trindade. Que teus filhos e vossas filhas aprendam a cantar, vendo, olha como meu pai canta a Deus, olha como ele se rende a Deus, ele se entrega a Deus. Porque o homem tem que liderar. Diga comigo, 1, 2, 3. O homem tem que liderar. Liderar tudo. É o mandato cultural lá em Gênesis capítulo 2. É o mandato cultural. Nós somos chamados para liderar, dominar sobre a terra, céus, mar, sobre os animais, sobre tudo que rasteja, tudo que voa, tudo que está debaixo, está no meio do oceano. Nós somos chamados para governar, liderar. Esse é o nosso chamado. Somos chamados para liderar também a igreja, a adoração, o culto. Minha oração como pastor da maioria de vocês aqui. A maioria é daqui. Temos alguns visitantes, mas eles são poucos aqui. A maioria é daqui. Minha oração como pastor de vocês é que vocês não cheguem depois do culto, depois da adoração, para a pregação. Vocês amem adorar Jesus também. E vocês falem ao coração dos filhos de vocês, e não só dos filhos de vocês, vocês falem ao coração daquelas crianças que estão nos vendo. Olha como os homens da igreja adorem ao Deus aqui. Não cheguem atrasados, não sejam disciplinantes no culto, mas adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Somos homens, coragem, responsabilidade, compromisso, doação. Isso nos identifica, isso nos revela a nossa hombridade. Nós temos que ser os primeiros a chegar na igreja, nós temos que ser os primeiros a liderar tudo na igreja, tem que ser nós. E nós vamos provar isso na palavra do Senhor. Minha oração é que vocês e que nós, todos nós, não sejamos como a geração de Josias, que esqueceu da palavra do Senhor. Você precisa exercer sua masculinidade à luz da palavra de Deus, não à luz do ditame deste mundo. O que te faz valente, homem, machão, não é o peso que tu levanta lá na academia. É a quantidade de responsabilidade que tu assume diante de Deus, diante da tua mulher, diante dos teus filhos, diante dos teus amigos. É o peso que tu dá à tua palavra que tu empenhou, que tal dia você pagaria, que você faria tal coisa, que tu falou para tua mulher que consertaria tal coisa e tal dia, e você deu a tua palavra não é qualquer coisa, a tua palavra ela deve ser honrada, porque ela leva o teu caráter, a tua personalidade. Você não é um homem volúvel, você é um homem de verdade. Teus filhos, eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque o pai disse que vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Eu vou contar uma coisa particular, mas e vou orar com vocês. Uns já sabem daqui, eu morei numa vila aqui em Vazão, era área verde, e era muito perto, muito pertinho uma casa da outra, e eu pastorei uma senhora que tinha 87 anos de idade, ela andava muito mal e enxergava muito menos, com 87 anos de idade. E pegou fogo na casa ao lado dela, a mãe da Cris.
Lembra, Jefferson, a mãe da Cris, a avó, a Cristiane, na frente da igreja ali do Hamilton, lembra a Cristiane do Hamilton? A mãe dela morava com ela, com 87 anos. E começou a estourar o telhado, o Brasilite com fogo, estoura, sabe disso, né? Ia no telhado dela e ela acordou. E ela assim, o pastor Leão está aí? Assim, o pastor Leão está aqui. Então eu vou voltar a dormir. O peso do negócio. Peso do negócio, cara. Peso. Respondeu assim, não, filho, não faça isso, sai daí. Pastorei ela até o último dia da vida dela. Que coisa boa, meus irmãos. As pessoas saberem com quem está se tratando, quem está falando. Pai não tem duas palavras, uma para o lado de dentro de casa, outra do lado da igreja. Pai tem uma palavra só, como o Senhor Jesus nos ensinou. Seja o vosso sim, sim, e seja o vosso não, não. O Pai não tem um sim aqui em casa, mas o sim na igreja é diferente. O Pai não tem dubiedade, não tem uma personalidade para os irmãos da igreja, mas aqui em casa ele é outra pessoa. O Pai, ele é sincero, o Pai é verdadeiro, o Pai é honesto, o Pai é um homem de verdade. Vamos orar ao Senhor. Eu atribuo tudo isso. Eu atribuo tudo isso à palavra do Senhor. Na minha tenra idade eu li a palavra do Senhor, sozinho, no banheiro, o pai não era crente. Subia no meu prédio lá, embaixo das caixas d'água ali, quem conhece o Rubem Bertacoab, eu li a Bíblia. Em 2013 eu fui para o seminário estudar das 8 da manhã ao meio-dia teologia, e eu falei para minha esposa, eu sei que aprendendo a Bíblia eu seria um esposo melhor, eu não fui para um seminário para ser pastor. Deus sabe do que eu estou falando, isso não é demagogia, não é para impressionar ninguém. Deus sabe que eu fui para um seminário de teologia porque eu entendi na Bíblia Sagrada que aprendendo a palavra do Senhor eu seria um homem melhor, uma pessoa melhor, eu seria um marido melhor. A Kézia ainda estava recém no meu colinho, recém-nascida, tinha poucos meses de vida, anos de vida, perdão. O Ezequiel tinha meses de vida. O desafio de ser pai era muito grande. Eu vou aprender a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai me ensinar. Eu lembro que naquela vez, eu orei uma vez quando eu levei eles lá, fui professor do seminário, depois virei supervisor desse mesmo seminário. Eu levantei a Kézia e o Ezequiel para cima do Senhor Deus, que um dia eles voltem para cá e estudar a Tua palavra. Passou-se anos, e quando eu estou dando aula para meus filhos, a Kézia e o Ezequiel, foram criados na palavra do Senhor. E hoje eu vejo o poder e o efeito da Escritura na vida da minha filha, deu um bom casamento, um genro abençoado, que se converteu com 12 anos também, e tem sua vida pautada na palavra do Senhor. Vocês não têm noção dos benefícios que a palavra de Deus nos dá e nos traz e nos fazem. É perigoso não ter uma vida pautada e centrada na palavra de Deus. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Não tem como viver a parte da Tua palavra, Senhor. Não tem como viver distante da Tua palavra, Senhor. Mas eu sei que tem homens que chegaram aqui, Senhor, que nunca leram a Bíblia toda na vida. Eu sei que tem homens aqui, Senhor, que já fizeram promessas, já fizeram votos, ó Senhor, de ler a Tua palavra, de Te levar a sério, Senhor, mas não conseguiram. Mas Tu vem no nosso encontro essa noite nos confrontando, e esse ano, Senhor, há de nos confrontar ainda mais, Senhor. Ajuda o meu irmão, Senhor, a vencer essa indiferença, essa despreocupação que levou, Senhor, Israel se perder inteiramente, uma geração inteira se perdeu, se corrompeu, se prostituiu, abandonou ao Deus verdadeiro, seguiu aos postes ídolos, porque o seu coração se distanciou da palavra de Deus. Que esse ano de 2024, Senhor, o Senhor venha tatuar a verdade bíblica em nosso coração. Ajuda-nos a pensar teologicamente, ajuda-nos a pensar biblicamente sobre o que é a nossa própria masculinidade, sobre o casamento, sobre família, sobre gênero, sobre política, sobre fé, sobre tudo, Senhor, todos os aspectos da vida humana. Ajuda os homens da Mário Quintana a amadurecerem as suas posições e as suas convicções teológicas, doutrinárias da palavra de Deus. Senhor, vem sobre nós, vem
vem sobre esse público, vem sobre essa auditória essa noite, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aqueles que lutam contra a preguiça espiritual, contra a canseira, contra o desânimo, contra a indiferença, ó Deus, em nome de Jesus, ore, 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 ore. Coloque a mão sobre o seu irmão que está do seu lado. Nessa primeira reunião, vamos orar uns pelos outros, vamos pedir a Deus uns pelos outros, vamos pedir a Deus uns pelos outros. Ore com ele, ore com ele, ore com ele. Ó Deus, ajuda os meus irmãos, ajudem, Senhor. Tua palavra diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que os homens teriam fome e sede da tua palavra, Senhor. Se o meu irmão não tem tido essa fome, esse desejo, ou se porventura ele lê, ó Deus, e está desanimado porque não consegue gravar, não consegue memorizar, não consegue entender, Senhor, no nome de Jesus, ajuda ele a compreender que tu deu a eles pastores, presbíteros de uma igreja para ensiná-lo, ó Deus, que ele vença, Senhor, essa fase, essa disposição que ele está vivendo, Senhor, no nome de Jesus, que isso não o desanime, mas encoraje ele a ler mais e mais, ajuda ele a ler, Senhor, a persistir a ler, ó Deus, no nome de Jesus, ler a tua palavra, aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais poderoso, Senhor, que a geração de homens aqui da igreja, Senhor, não seja, Senhor, que nem a geração de Josias, Senhor, que perdeu-se a palavra do Senhor, que esqueceu-se da palavra do Senhor, que não buscou a palavra do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, uma geração religiosa, uma geração que tinha palmas, tinha celebração, tinha lágrimas, tinha adoração, mas não era verdadeira, não era real, Senhor, não era genuína, Senhor, no nome de Jesus, dá-nos a tua palavra, dá-nos a tua palavra, dá-nos a tua palavra, faz-nos, ó Deus, ter uma masculinidade curada pela tua palavra, centrada na tua palavra, que sejamos homens da verdade, homens da palavra bíblica, homens sérios, homens respeitados, homens que conheçam verdadeiramente a palavra de Deus. Ó Deus, 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 Deus. Deus, vem essa noite, haja renovação no nosso coração, no nome de Jesus, que dá-nos fome, sede, ó Deus, de justiça, fome e sede pela verdade, fome e sede, interesse pela palavra de Deus, interesse pela verdade, interesse pela palavra de Deus, Senhor, no nome de Jesus, que a verdade de Deus seja central deste púlpito, que a verdade de Deus seja central das nossas músicas, que a verdade de Deus seja central do nosso casamento, que a verdade de Deus seja central, Senhor, na nossa família, que a verdade de Deus seja central, o fundamento, Senhor, seja o alicerce, Senhor, da nossa profissão, da nossa vocação, que a verdade de Deus nos domine, que a verdade de Deus nos domine, Senhor. Que em todas as áreas de nossa vida, todos os aspectos da nossa masculinidade, a verdade de Deus seja o Senhor, seja Rei, seja o Senhor, que a tua palavra nos domine, Senhor, que sejamos dominados pela tua palavra, que dominamos a verdade, que memorizamos a verdade de Deus, mas que essa verdade também domine o mais profundo de nossa alma, que a verdade de Deus domine as nossas afeições, que nós tenhamos alegria na tua verdade, que tenhamos prazer na tua verdade, que tenhamos satisfação na tua verdade. Ó Deus, que possamos cantar como o salmista cantou no Salmo 19, ó Deus, como amo a tua lei, a tua lei nós temos o nosso prazer, o nosso deleite, o nosso regozijo, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, transforma essa confraria de homens, que sejam homens da palavra, da verdade, do evangelho, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.